Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos em mais um vídeo da nossa série de autores da psicologia e às vezes não são conhecidos no Brasil, mas são muito reconhecidos pelo mundo. Ah, Nós já falamos de Viktor Frankl, falamos de Rollo May e hoje nós vamos falar, nessas três próximas semanas, vamos falar sobre Karen Horney, uma mulher muito importante, muito influente, mas infelizmente não é tão reconhecida, não é tão falado sobre ela, é algo muito, muito triste. Ela foi influenciada por Alfred Adler também, né? Mais um autor aí, autor influenciado por Alfred Adler. E não se preocupem, em algum momento eu vou trazer ele aí também pra gente conversar. Uh, então, nós relembrando, né? Temos o primeiro vídeo que fala sobre o autor, a autora. O segundo vai falar, na semana que vem, na terça que vem, vai falar sobre a sua teoria, seus pensamentos. E o terceiro vídeo e último vai falar sobre alguns livros e algumas curiosidades sobre o autor ou a autora. E eu gosto muito dela, eu não ouvi falar sobre ela na faculdade, não ouvi falar sobre ela em cursos. Hoje eu não ouço falar dela nas pós-graduações. E é decepcionante, porque ela foi uma autora e revolucionou muito os pensamentos da época. Ela lutou muito por seu espaço, por ser mulher. Porque naquela época mulheres não poderiam nem falar direito da sua opinião direito, então eles tinham uma pressão muito grande, muito mais machismo do que nós temos hoje, muito mais repressão do que nós temos hoje. E ela foi uma revolucionária da sua época. Eu vou contar um pouquinho a história dela para vocês entenderem melhor. Mas antes disso é importante enfatizar que ela influenciou muito os pensamentos humanistas, ela influenciou muito os pensamentos cognitivos comportamentais das TCCs e geralmente os autores dessas duas linhas não falam sobre ela. Né? Alguns até comentam, mas é meio raro. Assim. É muito triste. Alguns acham, conhecem muito da sua teoria, mas não estudaram a sua fonte, né, a sua origem. Então a TCC ela bebeu da psicanálise também, e principalmente da psicanálise adleriana e de Ari Horney. Vocês vão ver, conforme eu vou trazendo esses três vídeos, o quanto os pensamentos delas são semelhantes aos pensamentos que nós vemos hoje nas abordagens em linhas humanistas e cognitivas comportamentais. Claro, tem mais coisas e eles agregaram e eles desenvolveram, mas sim, muitos dos pensamentos deles vieram de lá. Da Horley vieram também de lá, do Agler, mas enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. E lembrando, eu não sigo as abordagens psicanalistas e humanistas e comportamentais, cognitivas comportamentais, mas eu estudei muito sobre elas e eu sei o quão importante foram essas influências para elas. Em alguns livros até chego a citar sobre esses autores. Apesar de normalmente nós não falarmos tanto sobre eles, mas estão lá nos livros, né? Então não é negado esse conhecimento às pessoas, está lá. Só muitos não dão tanta importância para isso. É triste também. Mas enfim, vamos a ela, né? Então, ela tinha uma mãe bem acolhedora e incentivava ela, mas tinha um pai e era bem. Ou vamos dizer que ele era bem contrário do que um pai deveria ser. Ele pressionava muito, ele dava um valor muito maior para os filhos homens, dizia para ela e ela deveria se colocar no lugar dela, ela deveria ser doméstica, e ela não deveria dar opinião, era uma coisa bem assim radical. Assim. E isso deixava ela muito triste, muito deprimida. E ela escrevia muito no diário dela, desde lá dos 13 anos de idade, eu acho, se não me engano, 13 anos de idade, ela escrevia no diário dela até os 20 e poucos anos de idade.
Mais tarde, muitos desses pensamentos vieram a se tornar os pensamentos oficiais dela, e ela quer escrever um livro chamado Autoanálise sobre essas reflexões. Ela mesma fez a análise, né? Ela foi analisada aí por psicanalistas. E ela decidiu fazer medicina. E o pai dela disse, não, que a mulher, o teu dever é ser doméstica. A dona de casa, que é o marido, que é filhos e pronto. Não tem essa coisa de remédio, besteira. E ela, realmente, ela ficou muito triste, mas ela perseverou. Porém, naquela época também, uma mulher ser médica era algo muito difícil de se conseguir. E naquela região dela onde não tinha essa possibilidade. Daí ela teve que ir para outra cidade onde ela ah, precisou entrar num outro lugar, né, uma outra escolinha lá e tal, pra dentro dessa escola ela poder dar um passo lá para entrar na universidade. Então ela fez um caminho maior do que um homem para poder chegar ali onde ela, não de todos os homens, mas da maioria deles, talvez teriam mais facilidade, para poder chegar lá. Então ela teve um trabalho redobrado para poder realizar o sonho dela. E daí ela se tornou médica. E era outra coisa inédita, porque muitas mulheres até tentavam, não eram aceitas, algumas iniciavam, mas não conseguiam se manter por causa do preconceito e de outras coisas também. Mas ela conseguiu. E ela também teve marido, teve filhas. E ela teve, né, não deu muito certo com o marido, aí teve, e tentando ganhar a vida com outros relacionamentos, porque ela desejava muito esse relacionamento bacana aí com o marido, mas não dava muito certo. Ela até ela estudou muito psicanálise, muito Freud, ela entrou lá para o time do Freud, mas o Freud ele começou a não gostar muito das críticas dela a pensar, mas não é bem assim, né? Aí também não gostava muito desse não é bem assim. Aí ele falou pra ela assim, ó, não dá assim. Aí ela amou decidiu se afastar e criar a própria escola dela, a própria forma de trabalho dela, continuou escrevendo mais e mais livros, a gente vai falar futuramente sobre esses livros. Ela deu muita ênfase na parte social, algo que o Freud não considerava muito. Adler era que considerava demais a parte social, então ela também estudou o Adler e ela deu muita ênfase nessa parte social, que a gente vai ver depois que ela chamou a teoria dela de social também. E os pensamentos que ela trouxe ali, talvez para hoje, para nós, isso é bem normal, né? Comum. Por exemplo, ela falou em 10 necessidades que nós temos, que são neuróticas, que não são saudáveis. E uma delas, né, a primeira, e talvez muitos vão se identificar aí, é a necessidade de afeto e aprovação. Essa é a primeira. A ideia de nós necessitamos receber o afeto e a aprovação dos outros, ou de alguém especial. E por mais que isso seja também todo mundo deseja uma necessidade de aprovação, não é algo e deva ser uma obsessão, né? Não deve ser algo que a gente deve buscar. É algo que deve ser natural, deve ser uma consequência natural. Se não acontecer também, nós precisamos ter esse afeto próprio e aprovação própria, não ficar dependendo do outro para se sentir bem. Só que nessa necessidade neurótica, a gente precisa da necessidade, a gente necessita do afeto e aprovação do outro para se sentir bem. E isso não é saudável. E a gente vê muito isso, muito, muito, muito. E muitas outras necessidades que a gente vê, e depois a TCC vai usar muito isso em sua teoria das crenças disfuncionais e alguns pensamentos automáticos que também surgem e tem essa raiz nessas necessidades. E às vezes não vai falar assim tão claramente uma necessidade, mas são necessidades que nós temos de crenças e nós temos sobre algo que nós sentimos aquele sentimento de dever, de né, eu devo, eu preciso, eu tenho e ela até fala também sobre a tirania do dever, é um assunto bem interessante que ela traz, a gente vai falar futuramente sobre isso também.
E tudo isso tem a ver a TCC. A TCC vai usar muito isso. As TCCs. E aí ela traz aí muitas coisas que são inovadoras demais para a época dela. Hoje se fala muito sobre elas. E já chegou até uma coisa de senso comum. E usa-se também na medicina, em outras áreas da saúde também. Só que ninguém dá os créditos a ela, mas ela foi a inovadora de tudo isso. E eu realmente admiro demais ela, assim, ela é a segunda mulher que eu mais admiro na psicologia. A primeira, se eu saber futuramente quem é, mas ela é a segunda e eu mais admiro na psicologia. Eu jamais teria ouvido falar dela, assim, ou melhor, talvez eu queria livros sobre ela, não queria aprofundar tanto meu conhecimento nela e li os livros dela, se não tivesse sido apresentado pelo meu professor, o Mauro Teixeira. Mas ele me apresentou, falou assim, lê esse livro aqui, ó, é importantíssimo. Que o livro ele fala, e é realmente concordo com ele, e é muito, ensina muito sobre psicopatologia, apesar de não estar escrito psicopatologia, mas nossa, a raiz das psicopatologias está bem descrito ali. É um livro bem grosso que eu vou apresentar para vocês aí no futuro. E é um livro muito bom. Na verdade, todos os livros dela é semelhante ao Viktor Frankl e o Holloman. É livro dela que vocês forem ler, vocês vão se apaixonar. Ela é uma autora, uma escritora, uma pensadora fantástica. Ela explica coisas extremamente complexas de uma forma bem clara. Igual o Viktor Frankl e o Holloman. Talvez ela traga um pouco mais das questões psicanalíticas, né? Das questões inconscientes e algumas partes sociais também, e talvez o Holloman e o Frankl não se aprofundam tanto, apesar de trazerem também um pouco sobre isso. Então é interessante, talvez uma leitura dos três autores vai ter uma explosão aí de pensamentos e percepções bem importantes. Mas enfim, continuando. Deixa eu ver o que mais. Ela se tornou muito, muito amiga do Erich Fromm, que talvez é o autor que a maioria conhece, e também é o autor que eu trazer no futuro. Erich Fromm é um psicanalista também, e ele tem muitos pensamentos existenciais também, bem interessante, e humanistas também. Mas aí acontece uma situaçãozinha aí, e eles se tornam também, tem um relacionamento amoroso também. É bem interessante essa parte. Eles tornam tão amigos que eles tornam até namorados. Mas enfim, só não me lembro se eles continuam a relação, mas eu acredito que não. Então ela lutou muito pelo seu espaço, ela conquistou coisas que mulheres na época nem sonhavam em conseguir, e ela conseguiu com muita raça, muita perseverança. Mas lembra que eu falei, e ela teve vários relacionamentos amorosos, até ela mesma percebeu, e ela tinha uma necessidade, e é uma segunda das necessidades ali, e era a necessidade de um parceiro, de alguém ali que possa ajudar, que possa completar, mas ela também tinha essa necessidade de afeto e aprovação, e ela não recebeu do pai. Então algumas coisas que da própria teoria dela tinha a ver com ela também, a própria autoanálise dela. Só que ela percebeu e isso não era só dela. E era algo que muitas pessoas tinham, tanto mulheres quanto homens também. Então é bem interessante, a autora ela é fantástica, se você ver o quão admirável ela é. Os próximos vídeos também a gente vai trazer sobre ela. Ela é uma autora também e ela trouxe algumas explicações da psicanálise e na época, e talvez hoje, muitos não concordam com Freud e até mudaram sua visão sobre ele. E ela também esclarece algumas coisas, algumas visões diferentes que é em relação à própria mulher e faz, nossa, faz mais sentido ela traz. Então também ela ajudou muito a se trazer um olhar diferente em relação à psicanálise e em relação à mulher também. É bem legal falar sobre isso.
isso. É isso aí. É um vídeo curto aí sobre a autora. É uma autora excelente, realmente maravilhosa, tem muitas coisas interessantes da teoria dela. Eu não vejo a hora de semana que vem pra gente falar sobre essa parte. Vai ser a parte mais interessante, vocês vão se identificar muito, talvez identifiquem outras pessoas que vocês conhecem também. E vai ser bem interessante, bem significativo esses vídeos sobre ela. Como eu disse, é uma mulher que eu admiro muito por tudo que ela lutou, tudo que ela lutou e também a inteligência dela. É uma grande influenciadora para as mulheres no passado e no presente e no futuro. Então, para quem não conhece ela, vale muito a pena conhecer ela, muito mesmo. Não vou se arrepender de estudar sobre ela e ler os livros dela. Certo? Então, é isso aí. Até a próxima semana, onde a gente vai falar um pouco sobre a teoria dela. Eu acredito que vai ser um vídeo bem interessante mesmo. Todos aqui são interessantes, na verdade, mas esse vai ser bem especial. Até mais.